Fala pessoal, aqui quem está falando é a Prof. Camila, professora da Ciência da Natureza. Hoje eu vou responder com vocês uma questão do Enem 2019, do caderno cinza, questão correspondente de número 127. Vamos ler o enunciado? Na família Retroviridae encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizada pela produção de DNA a partir de uma molécula de RNA. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Agora eu vou ler com vocês o comando. Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais? Pessoal, vamos entender esse enunciado. Percebam que quando a gente está falando sobre vírus, o enunciado nos traz aquele DNA de um vírus de RNA. Quando a gente fala de vírus de RNA, a coisa fica diferente. É um vírus muito mais potente e muito mais feroz, certo? Outra questão, é um vírus que traz prejuízos econômicos, é um vírus que traz bastante prejuízo em relações de cidadania. A gente tem que começar a buscar na memória que tipos de doenças são que propagaram tantos maus, tantos prejuízos para a sociedade. Pensando nisso, e lembrando que é uma doença de vírus, a gente começa a lembrar de algumas doenças virais que trouxeram alguns tormentos. Por exemplo, a AIDS. Tá, mas eu sei que ela causou vários tormentos, mas teria outra forma de saber que é AIDS? Sim. Retroviridae é a família do retrovírus, que é o vírus do HIV, que ocasiona o quê? A doença da AIDS. Então a gente consegue entender, o enunciado nos traz muito bem informações para que a gente chegue nessa conclusão. Pensando em tudo isso, o comando nos orienta que existe um investimento, tudo mais, para o tratamento dessa doença. Pensando comigo, tratamento sobre vírus não existe de certa forma, Existe uma prevenção com relação às vacinas, concordam comigo? A gente previne uma doença de vírus, A gente elimina, inibe o desenvolvimento de agentes virais no nosso organismo. Outra questão, quando a gente fala de medicamentos para doenças de vírus, a gente está falando sobre alívio de sintomas e não um extermínio desses componentes virais que vão estar no nosso organismo. Então, se atentem a essas questões, vamos ler as alternativas. Letra A. Melhoria dos métodos de controle dos vetores desses vírus. Pessoal, o enunciado é claro, não há necessidade de reservatórios ou de algum tipo de vetor. Exemplo, vírus da dengue necessita de um vetor, concorda comigo? Tem o vírus, o vírus no mosquitinho, na mosquitinha fêmea, e daí existem algumas coisas que tu pode evitar a proliferação deste mosquito, por exemplo, água parada, água nos vasos, e aí tu tem esse controle dos vetores, um controle de pragas, para que não se propague essa doença. Não é o caso da AIDS. Então, não pode ser. Na letra B, a gente tem fabricação de soros mutagênicos para combate desse vírus. Soros mutagênicos. A gente teria que mudar a recomendação do RNA. A gente iria injetar soros para fazer uma mutação daquele RNA para que não ocorresse mais a proliferação desse vírus. Não pode ser, porque o vírus em si já é uma recombinação. Quando a gente fala de doenças virais de RNA, a gente já tem uma mutação naquele tipo de recombinação. Então, essa opção ela não tem muito cabimento para ser um combate de tratamento à AIDS, porque combate de tratamento é algo muito maior com relação a uma fabricação de soros mutagênicos. Então, essa aqui não pode ser também. Letra C. Investimento da indústria em equipamentos de proteção individual. Para começar, proteção individual, camisinha, certo? Então, um investimento da indústria também não poderia ser. Ela é um pouco confusa, porque tu poderia pensar em prevenção combinada, poderia pensar em alguns tipos de medicamento, mas é melhor a gente ler as outras alternativas antes de chegar nessa conclusão. Da letra D, a gente tem produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras. Aqui a gente tem o nosso destrator, Pensando em vírus, nossa, vacina, com certeza. Mas percebam que no
no comando, vou até ler o comando de novo com vocês. Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais. Vacina é prevenção, não é tratamento. Então, se fosse um medicamento específico que fosse o tratamento para retardar a evolução, o desenvolvimento de organismos virais no corpo e promover patologias, poderia chegar mais próximo de ser a correta, mas quando falou de vacina já caiu, né, em descaso, porque vacina é prevenção e não tratamento no contexto dessa questão, certo? Na letra E, a gente tem desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desses vírus. Letra E de estudante é correta, porque pensando na AIDS, né, já entendi que é AIDS. A única forma de tratar ou avançar num processo saudável, né, sadio da AIDS, né, já que é uma doença crônica e perpetua durante toda a vida, antirretrovirais, que são aqueles coquetéis, ele participa de uma siglazinha que é I igual a I, indetectável, intransmissível. Ou seja, tu toma um coquetel de remédios, certo? Faz todo um tratamento e vai retardando o desenvolvimento daquele organismo viral. Então, tu vai eliminando, né, todo esse vírus no corpo até que ele chega no momento que ele está indetectável. Não significa que a pessoa curou a AIDS, não é isso, mas ele está indetectável, o que resulta na intransmissão dele. Então, a gente encontra um elemento, né, um indivíduo sadio, né, e seguro. Então, a letra E vai ser a correta. Pessoal, eu espero que vocês curtem esse vídeo, nos sigam nas redes sociais. Aqui no lado tem videozinhos de referência. Até a próxima!